Família me abandonou porque irmã me culpa pelo divórcio. Anos depois, recebo um e-mail. Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber os próximos relatos aqui do canal. Essa é a parte 1 desse relato. A família me abandonou porque minha irmã, Hannah, me culpou pelo divórcio dela. Anos depois, recebo um e-mail do nada explicando tudo com provas, mostrando que eu arruinei a vida dela quase 7 anos atrás. Na época, eu tinha 22 anos e não estava financeiramente estável o suficiente para alugar um apartamento sozinho. O que aconteceu foi tão repentino que eu não tive tempo para me preparar mental ou financeiramente. A razão por trás disso foi minha irmã, Hannah, de 37 anos. Nunca fomos próximos devido à grande diferença de idade entre nós. Ela se casou com seu namorado, Pat, de 39 anos, com quem namorava há 3 anos, quando tinha 27 anos. Eles ficaram casados por 3 anos, mas se divorciaram porque Hannah acusou Pat de ter um caso com uma das minhas amigas. Eu estava morando com meus pais após a faculdade, pois tinha começado a trabalhar e queria economizar antes de sair. Meus pais concordaram com isso até que minha irmã anunciou o divórcio. Ela voltou para casa um dia chorando, anunciou que tinha pedido o divórcio porque o marido a estava traindo há 6 meses e jogou a culpa para cima de mim por apresentar minha amiga Emily, de 28 anos, a ele. Emily estava tentando ganhar peso, e como Pat era nutricionista certificado, concordou em ajudá-la. Eu fui quem a apresentou a ele, e aparentemente ela era a pessoa com quem Pat estava traindo minha irmã. Fiquei chocado ao descobrir isso, já que não tinha ideia do que estava acontecendo. Mesmo que Emily e eu não fossemos próximos, eu sabia com certeza que ela era uma mulher boa e jamais se envolveria com um homem casado. Além disso, a traição estava completamente fora do caráter de Pat. Ele estava completamente apaixonado por Hannah, minha irmã, e só tinha coisas boas a dizer sobre ela. Portanto, achei extremamente difícil acreditar que ele a traiu. Eu tinha minhas dúvidas, mas meus pais acreditaram nela instantaneamente e nem questionaram nada, apesar do fato de ela nunca ter qualquer prova de que ele a estava traindo. Eles simplesmente aceitaram a palavra dela, mas eu não vou culpá-los, já que escolheriam a própria filha em vez do genro, independentemente de quem estivesse certo. O que eu não entendia era porque eles prontamente me expulsaram apenas porque Hannah disse isso. Ela simplesmente invadiu a casa e fez um escândalo e de alguma forma convenceu meus pais a me expulsarem simplesmente porque eu tinha sido quem apresentou Emily a Pat. Ela me acusou de arruinar o casamento dela, e meus pais concordaram com ela por algum motivo. Eu fiquei arrasado e tentei impedir meus pais, mas eles não estavam dispostos a me ouvir de jeito nenhum e me disseram que, se eu não saísse, eles me expulsariam à força. Em um único dia, fui expulso. Perdi minha família e minha casa, sem ter a menor ideia de para onde ir. Eu estava literalmente chorando na calçada com todas as minhas coisas por cerca de 1 hora, antes de conseguir me recompor e ir para a casa de um amigo passar a noite. Tentei entrar em contato com eles todos os dias nos dias seguintes, mas não tive sorte. Meu amigo foi gentil o suficiente para me deixar morar em sua casa até que eu conseguisse encontrar um apartamento para mim. Infelizmente, meus pais praticamente já haviam decidido que eu estava errado, e que eu era o responsável pelo divórcio. Minha mãe e meu pai chegaram a me dizer que estavam enojados pelo que eu havia feito antes de me expulsarem, o que nem fazia sentido, pois eu não era a pessoa com quem Pat traiu. Eles bloquearam meu número, então eu não conseguia falar com eles de jeito nenhum. Quando tentei visitá-los, minha mãe ameaçou chamar a polícia se eu não fosse embora. Depois disso, finalmente percebi que eles estavam levando isso a sério e realmente me culpavam pelo que tinha acontecido. Não acho que tinha motivos para ficar surpreso, já que minha irmã sempre foi a filha favorita. Meus pais nunca tinham planejado ter um segundo filho, então eu sempre fui deixado de lado. Embora eu não tenha ligado muito para isso enquanto crescia, eu não sabia que isso levaria a algo tão significativo. Pensando agora, acho que deveria ter percebido, mas sinceramente, acredito que ninguém no meu lugar teria previsto algo assim. De qualquer forma, eu tentei entender as coisas por mim mesmo para dar sentido a tudo isso nas próximas semanas. Hannah e meus pais praticamente me excluíram completamente, e eu não tinha como chegar até eles. Não conseguia falar com Pat também, pois ele também me bloqueou, o que não fazia sentido para mim. Eu não conseguia encontrá-lo porque tanto Hannah quanto Pat tinham deixado a casa em que moravam e foram morar com seus respectivos pais. Eu não tinha como contatar ninguém envolvido, por isso recorri ao meu último recurso para descobrir a verdade, Emily. Como mencionei, eu e Emily não éramos próximos, mas eu precisava fazer o que tinha que fazer. Então, pedi para encontrá-la um dia e expliquei a situação. Perguntei se o que Hannah havia dito sobre o caso era verdade,
e ela negou veementemente. Eu acreditei nela, considerando-a honesta. Ela me contou que tinha um namorado sério há alguns anos e planejava se casar em alguns meses. Até mostrou fotos, e o que ela me disse era muito mais convincente do que qualquer coisa que Hannah havia dito. Eu não tinha provas, mas de alguma forma eu sabia que Hannah estava mentindo sobre o verdadeiro motivo do divórcio. Como não tinha provas, não pude voltar para minha família, e certamente não poderia voltar sem elas. Naquela época, eu estava desesperado para voltar a morar com minha família, pois sentia muito as saudades deles, apesar do que tinham feito comigo. Com o tempo, no entanto, consegui superar e seguir em frente com minha vida. Encontrei um lugar para morar e fiz do meu trabalho o propósito da minha vida, para ter algo com que me distrair. Além disso, precisava pagar as contas, então era uma maneira melhor de lidar do que apenas ficar sentado e deprimido, já que não tinha outra opção. Estava sofrendo muito, mas sabia que tinha que seguir em frente, com ou sem o apoio da minha família. Os anos se passaram, e agora estou muito melhor na vida. Mudei-me de meu apartamento pequeno para um bem maior e até mesmo fiquei noivo de minha namorada há cerca de uma semana. Nossa postagem de noivado acabou sendo um ponto de virada para mim, pois, poucos dias depois, recebi um e-mail praticamente do nada que não apenas explicou toda a história do divórcio de Hannah e me deu todas as respostas que eu precisava, mas também tinha provas anexadas. Minha noiva, Lisa, normalmente só nos postava no Instagram, mas a foto do nosso noivado também apareceu no feed do Facebook dela, onde tinha um público mais amplo. Era uma postagem pública, e muitas pessoas viram, incluindo meu ex-cunhado Pat. Por acaso, ele era alguém que minha noiva havia conhecido em um seminário alguns anos atrás, já que ela é médica, e acabou adicionando-o no Facebook. Foi assim que ele me encontrou. O mundo realmente é pequeno, e pela primeira vez, fiquei feliz por isso. Ele entrou em contato comigo alguns dias depois que postamos, mas, em vez de me enviar uma mensagem nas redes sociais, ele decidiu me enviar um e-mail anônimo. Ele explicou depois que fez isso apenas para não se sentir desconfortável com o que estava falando. Ele explicou que fazia vários anos desde o divórcio dele, e ele não queria parecer um perdedor amargurado que ainda não tinha conseguido superar o que aconteceu. Além disso, ele tinha sido o primeiro a me bloquear, então se sentia estranho e consciente ao entrar em contato comigo sobre algo que aconteceu há tantos anos. Quanto ao conteúdo do e-mail que recebi, ele continha a história completa e provas do que aconteceu há 7 anos. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Aparentemente, minha irmã tinha sido a que traiu Pat, e não o contrário, como ela vinha nos contando por tanto tempo. Não apenas isso era uma mentira enorme, mas o mais interessante era o fato de que ela tinha traído Pat com um amigo meu. Meu amigo Frank, que tinha 28 anos na época, era um caixa na mercearia perto da casa de Hannah, e eu nunca teria feito essa conexão, já que literalmente nunca tinha visto motivos. Eles mantiveram isso bem escondido, mas não o suficiente para Pat não descobrir. Quando confrontada, Hannah disse a Pat que tudo era minha culpa porque eu tinha sido quem a apresentou a Frank e até mesmo contei a ela como ele precisava de sua ajuda, já que era um aspirante a cantor e ela era uma cantora bastante talentosa. Ela concordou em ajudá-lo, e de repente, eles se apaixonaram, mesmo sem perceber. Ela até disse que eu estava envolvido nisso e que isso os ajudou a manter as coisas em segredo por tanto tempo. Obviamente, tudo isso era uma mentira completa. E eu nem sabia que Frank e Hannah tinham algo acontecendo entre eles. Pat ficou indignado quando descobriu e acabou bloqueando toda a minha família, o que ele admite agora ter sido meio estúpido da parte dele, mas ele estava tão irritado que não pensou muito nas ações dele. Claro, ele me contou tudo pessoalmente, já que o próprio e-mail deveria ser o mais impessoal possível, pois ele não queria que fosse rastreado. Mas eu descobri. As provas que ele anexou eram várias capturas de tela de e-mails entre minha irmã e Frank, onde discutiam como era fácil enganar Pat e estavam cheios de confissões de amor e planos para onde se encontrariam em seguida. Não havia como ela negar isso, pois até assinava os e-mails com o segundo nome, que poucas pessoas conheciam. Eu a tinha completamente nas mãos. Descobri que deve ter sido Pat quem me enviou este e-mail depois de vasculhar a lista de amigos de Lisa no Facebook, pois minha intuição me dizia que definitivamente tinha algo a ver com redes sociais. Quando finalmente consegui encontrar Pat na lista dela, entrei em contato com ele. Decidimos nos encontrar alguns dias atrás, e ele me contou que tinha descoberto toda a verdade. Se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo, para receber a parte 2 desse relato aqui no canal, ative o sininho também.